Olá pessoal, vamos iniciar a nossa videoaula sobre a química orgânica. Uma breve introdução sobre a química orgânica. A química orgânica é a química do elemento carbono, formando cadeias carbônicas. Então nós vamos estudar o carbono e toda a estrutura dele e as ligações com outros compostos, principalmente hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que vão formar compostos orgânicos, que são ditas as funções orgânicas. Então a primeira parte vai ser o estudo do carbono. Então, o que é o carbono? Qual o grupo? Qual o período? Ele se encontra na tabela periódica. Então, na tabela periódica, o carbono ele está no grupo 14 da tabela periódica. Ele é classificado como não metal ou ametal, certo? Então, ele está no grupo 14 e está no período 2, sendo que ele tem duas camadas eletrônicas, a K e a L. Então, fiz um material aqui para nós entendermos. O carbono ele tem número atômico 6, número de massa 12. Então, o Z é 6 e o A, que é a soma dos prótons e os nêutrons, 12. Está no grupo 14 e o período 2. Portanto, ele tem duas camadas eletrônicas, fazendo a distribuição eletrônica pelo Linus Pauling, 1s2, 2s2 e 2p2. Então, ele possui 4 elétrons na camada de valência, ou seja, 4 elétrons na última camada. Se o carbono possui 4 elétrons na última camada, ele só vai fazer 4 ligações químicas. E a principal característica do carbono é ser tetravalente. Ele sempre vai formar 4 ligações covalentes. O que é uma ligação covalente? É uma ligação entre não metais, certo? Ele é tetravalente e vai formar ligações covalentes com outros elementos não metálicos. Então, a principal característica, tetravalente, ele pode formar somente ligações simples, que a gente vai chamar também de sigma. Cada tracinho é uma ligação sigma. Ele pode formar uma ligação dupla. Quando a gente tiver uma dupla, a gente vai ter um nome diferente. Uma é sigma e a outra é pi. Quando o carbono pode formar ligações triplas. E aí nós vamos ter pi, sigma aqui no meio e pi. Vamos ver um exemplo mais claro. Ligações somente simples. A gente vai usar esse símbolo que é sigma. Então aqui o carbono formou as 4 ligações. Sempre 4 ligações. Então aqui só tem ligações sigma. Quando o carbono tiver uma ligação dupla, ele tem uma dupla e tem que completar com as outras, que são sigmas. Quando tiver uma dupla, uma é sigma e a outra é pi. E as demais, para fechar as 4 ligações, são sigma. Cada carbono tem que sempre fechar 4 ligações. Aqui, este carbono, 1, 2, 3, 4. Este carbono aqui, 1, 2, 3, 4. E aí nós completamos cada ligação de carbono. Se eu tiver 1000 carbonos, cada carbono vai ter 4 ligações. Ou simples, ou dupla, ou tripla. Sempre fechando as 4. O outro exemplo. Quando o carbono tiver ligação tripla. Pi, sigma, pi. Sigma, sigma. Vamos olhar carbono por carbono. Esse carbono. 1, 2, 3, 4. Este outro carbono. 1, 2, 3, 4. Então, fechou as ligações para cada carbono. Qual a diferença da ligação sigma e pi?
A ligação sigma, ela é uma ligação mais fácil de ocorrer. Ela é uma ligação frontal. E a ligação dupla, a ligação π, ela é uma ligação que é geométrica. Isso a gente vai ver na parte espacial, tá? Mas o que tem que entender? Único traço, sigma. Quando for dupla, uma é sigma e outra π. Quando for tripla, π, sigma, π. Certo? Carbono tetravalente. Esta é a primeira grande característica. Aí nós temos a classificação do carbono. Carbono primário, secundário, terciário e quaternário. Muito simples. É ligação com carbono com carbono. Carbono primário é um carbono ligado a outro carbono. Carbono secundário é um carbono ligado a dois outros carbonos. Carbono terciário é um carbono ligado a 3 outros carbonos. E carbono quaternário é um carbono ligado a 4 outros carbonos. Então, aqui é ligação carbono com carbono. Vamos ver no exemplo. Aqui, pessoal, só para vocês entenderem, eu tenho duas fórmulas que podem aparecer as cadeias carbônicas. A estrutural condensada, quando eu junto os hidrogênios ou outro elemento, e a estrutural, quando aparece todos os elementos separados pelas ligações, ou seja, aberto. Aqui está junto. Aqui a gente abre e mostra os elementos com as ligações. Então, aqui, o que é carbono primário? É carbono ligado a um carbono. Esses da ponta são carbonos primários, porque só está um carbono ligado a ele. Aqui eu posso ver melhor. Este é primário, porque está ligado a um carbono, e este aqui também é primário, porque está ligado somente a um carbono. Carbono secundário é um carbono ligado a 2. Uma coisa importante, não tem nada a ver com ligação, gente. É carbono ligado com carbono. Este aqui é o carbono secundário, porque tem 2 carboninhos ligados com ele. Aqui fica mais fácil olhar. Esses 2 estão ligados a este carbono. Este carbono é um carbono secundário. Carbono terciário. Este aqui é um carbono terciário, porque eu tenho 3 carbonos ligados a ele, que fica mais fácil. 1, 2, 3. Carbono ligado a carbono. Carbono quaternário é um carbono ligado a outros 4 carbonos. Este é quaternário, tem 1, 2, 3, 4 carbonos ligados a ele. Aqui na estrutural a gente fica mais fácil observar. Então, resumindo tudo aquilo que eu falei. Química orgânica é a química do elemento carbono formando cadeias carbônicas. E aí, a partir daí, nós vamos ter as funções orgânicas. Primeiro, nós vamos ver todas as características do carbono, a classificação, as cadeias carbônicas, as funções orgânicas, a identificação das funções, mais a nomenclatura. O carbono, então, é um ametal, que é importante, e ele vai fazer ligações covalentes com outros elementos químicos. O que é uma ligação covalente? É uma ligação entre não metais ou ametais. Ele está no grupo 14 da tabela periódica. Ele tem 2 camadas eletrônicas, K e a L. Está no segundo período da tabela periódica. E ele é tetravalente. Isso é importante vocês entenderem, pessoal. Tetravalente, ele vai sempre formar 4 ligações químicas. Ligações simples, que são a sigma, como eu mostrei, que é um tracinho. A ligação dupla ou a ligação tripla. Sempre cada carbono formando 4 ligações químicas. Certo, pessoal? Essa é uma pequena introdução sobre a química orgânica. Tchau!